Olá, boa tarde. Vamos iniciar os trabalhos aqui na PocCon 2023, com a homenageada do evento, Anita Costa Prado, né? Mediando comigo a Laluna Machado. Nós somos ambas pesquisadoras de histórias em quadrinhos. Eu sou editora também da Mina de HQ. E estou muito feliz pelo convite, principalmente pelo significado dessa mesa, né? Eu e a Laluna não estaríamos aqui hoje se não fossem pelas pessoas pioneiras, né? Pelas nossas referências, que tanto no meio dos quadrinhos como na pesquisa acadêmica se embrenharam, né? Abriram o mato, aí, a faca, para conseguir produzir, né? Os seus trabalhos. Então, a gente vai falar hoje sobre a importância desse pioneirismo, de você ter referências, porque a gente está numa feira que hoje, né, quem é jovem vai ter uma série de referências, mas a Anita vai poder contar para a gente como era para ela nos anos 90, né, se existiam essas referências, como é que era produzir quadrinhos com temática LGBT nos anos 90. Então, convido a Laluna aí, se quiser começar a fazer as perguntas. Né? Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Laluna Machado, né? A Dani falou, sou pesquisadora de quadrinhos também. Agradecer a PocCon pelo convite, também por estar numa mesa que tem um significado tão grande para a história das histórias em quadrinhos, né? Ainda mais para a gente que é pesquisadora. E eu, particularmente, como uma mulher lésbica, né? Então, para mim, tem uma importância maior estar dividindo esse momento aqui com vocês. A Dani falou dessas questões de referência. Quando a gente se depara com as produções da Catita, a gente vê que as primeiras publicações foram em 95, 94, por ali. Como a Dani falou de referências, e a Catita ela tem realmente, assumidamente, né, a orientação sexual dela, é uma mulher lésbica. Eu queria saber de você quais eram as suas referências para construir a Catita, além de você mesma. Né? Bom, boa tarde a todos. Não tinham referências externas, é verdade. A Catita foi criada no dia 22 de março de 1995, justamente porque eu tinha uma indignação de não ver a personagem lésbica retratada em tiras. Eu sempre gostei muito de tiras. Então, as referências foram as minhas vivências. Tanto que as primeiras tiras eu fiz a partir de experiências próprias, da minha vida, do meu cotidiano, das pessoas que conviviam comigo. Mas, assim, tinha mulheres... por exemplo, hoje eu estava conversando isso com a Dani mais cedo, né? A gente tem mulheres lésbicas hoje que são referências para a gente em mídias, em seriados, em filmes, né? Nos anos 90, tinha isso de alguma forma? Quais eram? Como é que funcionava? Tinha um ou outro filme, cantoras brasileiras tinham da MPB, mas não assumidas, né? Mas eu não as tomei como referência. A Catita sempre partiu do meu cotidiano e da realidade, das pessoas que conviviam comigo. As pessoas que conviviam comigo acabaram se transformando em personagens, boa parte delas, né? Boa parte das pessoas foram homenageadas dessa forma. Mas é óbvio que na década de 90, principalmente a partir de 95, que eu criei a Catita, eu observava uma ou outra cantora, outra atriz, mas não assumidamente lésbica, que era muito incomum na época. Haviam conversas, né? Haviam rumores, mas não haviam certezas. Então, eu queria uma personagem que fosse a certeza. A Catita é lésbica desde a primeira tira. Ela é assumida, ela é o que ela é. Ela nunca disfarçou, e foi isso que eu acho que chocou algumas pessoas inicialmente. Eu ia perguntar isso, a gente estava até tentando puxar da memória, porque eu sou mais velha, né, que eu estou com 46, ela tinha 5 anos quando a Catita estava sendo publicada, e a gente começou a tentar pensar, bom, quem eram as lésbicas nos anos 90, assumidamente lésbicas, né? E a gente começou a pensar, daí a gente foi pensando em alguns nomes, e a gente falou, não, mas essa assumiu depois, essa assumiu recentemente, essa só falou agora há pouco, né? Então, é complicado, né, pensar nisso. Então, eu queria saber dos impactos. Se logo de cara, quando você começou a publicar a Catita, onde que ela circulava, né? Assim, tipo, você vendia os fanzine nos lugares, ela era publicada em algum lugar físico, e como foi o impacto, tanto a receptividade positiva das pessoas que
identificava, que eu imagino que as pessoas que se identificavam vinham falar com você, como do público talvez mais conservador? Bom, quando eu criei a Catita, eu não tinha a mínima noção de como fazer quadrinhos. Eu não era roteirista, eu não sou desenhista, eu só tinha uma ideia na cabeça. E, por sorte, eu tinha desenhistas conhecidos, mas eu não tinha nem ideia de uma característica física da personagem. Então, eu pedia para um amigo fazer uma tirinha, um roteiro baseado em alguma experiência minha, e pedia para um amigo desenhar. Mas como que vai ser essa personagem? De qualquer jeito, do jeito que você quiser. Pode ser alta, baixa, a maneira que você quiser. O que importa é fazer esse roteiro. Aí pedia para outro, ou seja, era uma coisa muito crua. Até que eu tive a orientação do Laudo Ferreira Júnior, que está ali, em cima, que ele falou que a personagem tinha que ter uma característica física, tinha que ter uma identidade visual. E como eu era loira e tinha um cabelinho Chanel na época, a tira que ele fez da Catita era com essa característica, e foi aí que a gente começou a fazer a Catita só com essa aparência. No início, eu distribuía as tiras, eu mandava as tiras para fanzines, que são publicações independentes, alternativas. No meio fanzineiro existe muita liberdade, não existe muita censura. Então, a Catita não era vendida. Eu mandava as tiras, a maioria dos fanzines também não eram vendidos. Então, sistema de troca, né? Um sistema de troca, ou em troca de selos também, ou em troca de outra publicação. Então, circulava inicialmente em fanzines. E no meio fanzineiro não existe muita censura, tudo. Só que eu comecei a tentar voos maiores, mandar para jornais maiores, para as revistas. Obviamente, era... não posso dizer nem que era recusada, mas era simplesmente ignorada, ninguém nem respondia, né? Uma ou outra publicação... ocasionalmente, colocava uma tira, né? Só que, aí já estamos falando dos anos 2000, eu fiquei sabendo de um jornal que circulava na noite em bares e casas noturnas da comunidade, que na época era GLS, chamava-se Jornal GLS. Aí sim, esse jornal publicava mensalmente as tiras da Catita, que foi aí que a gente começou a pegar um público específico que talvez se identificasse mais com a personagem. Mas os fanzines que publicavam inicialmente eram fanzines de rock, fanzine punk, fanzine de poesias, coisas que nada tinham a ver com a temática. A questão do acolhimento também, Anita. Você acha que você sofreu alguma resistência no meio dos quadrinhos? Que a gente sabe que se a gente hoje está numa feira que é específica para um determinado consumidor e um determinado produtor de quadrinho. Mas, ao longo de mais de 100 anos das histórias dos quadrinhos, a gente tem uma grande resistência para mulheres conseguirem inserir nessa área, negros, LGBTs e tudo mais. Você sofreu algum tipo de resistência? Todo tipo de resistência. Eu posso dizer que eu sou a quadrinista mais rejeitada por todas as editoras. Mas isso, para mim, é ótimo, sabe? Hoje serve como marketing. Fui mais rejeitada, mas na primeira publicação pela marca de fantasia tive 2 prêmios. Que rejeição boa, né? E cada vez que me incomodava uma rejeição, eu criava um personagem. Eu não via personagens negros também. Criei o Dodô. Tem personagens de baixa estatura, um anãozinho, um naninho. Eu tenho personagem, uma gama muito grande, não só em questões de sexualidade, porque eu acho que toda pessoa, independente da sua característica física, toda pessoa, independente da sua individualidade, ela deve e pode ser retratada em quadrinhos. Mas resistência eu tive sempre. Mas eu sou muito teimosa. Se uma porta fecha aqui, eu vou tentar outra, eu vou tentando. O que eu tive foi paciência. Tá? Eu sabia que, em algum momento, alguma porta ia se abrir. Eu poderia até ter feito a Catita de forma independente na primeira publicação através de uma gráfica, mas eu não queria. Eu botei na cabeça que eu ia assinar um contrato com alguma editora. Tudo bem, a Catita foi criada em 95, eu só consegui isso em 2005, mas foi do jeito que eu tinha planejado, apesar de todas as resistências. A gente tem uma personagem que eu li as histórias, né? Eu gostei muito do Dodô e uma arte de página inteira que ele está de terno e de salto. Eu me identifiquei tanto com aquilo, entendeu? Porque eu sou o inverso. Né? Então, assim, a gente tem uma personagem e um grupo de personagens que eles representam uma década, né? E uma década que ainda estava passando pela todo aquele estigma do HIV.
né, e da AIDS e tudo mais. Isso também foi vamos dizer, um insight para você fazer esse tipo de produção? Na verdade, não pensei nisso. O Dodô já é um personagem dos anos 2000, né? Só que ele é o contrário da Catita. Ele é romântico, ele quer um amor só. A Catita paquera várias garotas, tudo. Mas eu não pensei, né? Realmente foi um estigma, HIV, foi um drama. Mas eu não pensava, porque eu trabalho muito com humor. Então, tudo bem. Não, até para tirar isso, na verdade. Sim. Entendeu? Não, tirar... exatamente, para mostrar para as pessoas que tem um outro lado. Sim, mas no caso do Dodô, especificamente, eu queria criar um personagem negro gay. Porque eu não via negros em quadrinhos, negros gays, menos ainda. E é óbvio que aí que as pessoas ficaram mais incomodadas. Não bastava ela criar uma personagem lésbica, ela tinha que criar agora um personagem negro e gay. E engraçado isso, o Dodô ele tem muito pouca visibilidade, ele é pouco citado. Muitas pessoas mandavam e-mails ou me encontravam, elogiam muito a Catita. Do Dodô é uma coisa muito rara. E quando você circulava assim no meio dos quadrinhos, né, isso eu também queria saber, como é que os quadrinhos eles entraram assim na sua vida? Porque você se formou em contabilidade, não é isso? Contabilidade. Então, como foi essa entrada dos quadrinhos na sua vida? Como que você começou a andar com essas pessoas? Porque imagino que a escolha dos quadrinistas para desenhar a Catita tem a ver muito com o meio que você andava, né? Porque não acho que não tinha mulheres que você conhecia. Sim, mas é que, independente da contabilidade, eu fazia poesias e mandava poesias para fanzines. E tinham fanzines também de quadrinhos. Foi aí que eu comecei a ter amizade com desenhistas, principalmente porque eles ilustravam minhas poesias, contos, crônicas. Na verdade, eu não tinha envolvimento com o mundo dos quadrinhos, né? Eu tinha envolvimento mais com fanzines e com publicações que também colocavam ilustrações, desenhos. Com quadrinistas, para dizer a verdade, eu comecei a ter mais contato quando eu fui participar de eventos. Por exemplo, para conseguir o Ronaldo Mendes, que é o desenhista mais constante da Catita, eu precisei colocar um anúncio. Porque quando eu consegui que a marca de fantasia, em 2005, publicasse a Catita, o editor Henrique Magalhães, ele fez um pedido, uma solicitação, que eu teria que mandar 100 tiras finalizadas. Gente, como é que eu ia mandar 100 tiras finalizadas, sendo que eu pedia uma ou outra para algum amigo? Aí eu tive que colocar um anúncio no QI, que era um fanzine de quadrinhos independentes, solicitando um quadrinista profissional que tivesse capacidade de uma produção rápida, porque eu tinha medo do editor mudar de ideia e desistir. Aí eu coloquei anúncio, 2 pessoas especificamente me chamaram a atenção. Primeiro, um rapaz do Rio de Janeiro me mandou o material, aí depois o Ronaldo Mendes mandou, aí eu já me apaixonei pelo trabalho dele, aí fechei com ele, e foi aí o primeiro contrato foi as 100 tiras finalizadas por ele. Anteriormente tinha Gisele Henriques, o Laudo fez algumas coisas, Tarcílio Dias Ferreira, mas não fazia uma produção grande, larga. E o editor queria uma produção para lançar aquele álbum e para selecionar daquelas 100 tiras, acho que foram 80 ou 90 que ele selecionou, entendeu? Então, eu não tinha tantas amizades com quadrinistas especificamente. Como você chegou no Henrique? Porque, para quem não sabe, né, o Henrique Magalhães, da Marca de Fantasia, ele é um apoiador muito forte, né, dos quadrinhos poético-filosóficos, do fanzinato. Então, eu queria que você falasse também desse contato com ele, como que aconteceu. E para quem não está acostumado a lidar com fanzines, você falasse um pouco da importância do fanzine para quem começa, sabe, no meio dos quadrinhos, porque quem circula aí vai perceber que para a maior parte dos quadrinistas, o fanzine é o primeiro caminho, né, para você ter publicação. Até mais, Dani, até quem já ganhou o prêmio ainda faz fanzine, né? A Ilustralu tem fanzine aí, né? E já está consolidado, né? Bom, por partes. Primeiro, Henrique Magalhães, eu não tinha ouvido falar. Mas quem tem boca vai a Roma. Eu falava para Deus e o mundo, gente, já mandei mais para uma editora, a editora nem responde, nada. Aí eu falei para um desenhista chamado Edu Manzano, na época ele trabalhava em um sebo, aí ele me deu o caminho das pedras. Por que você não manda para o Henrique Magalhães, da editora Marca de Fantasia? Não tinha ouvido falar. Ele pode avaliar seu trabalho e ele é gay. Nossa, falei, se um gay não tiver sensibilidade para gostar desse personagem, ninguém mais vai ter. Aí eu mandei o trabalho e, posteriormente, fiquei sabendo que ele também tinha criado uma personagem.
A Maria, que inicialmente ela não era lésbica, na década de 70, gente, é que ela era uma professora que abordava questões sociais e, com o tempo, ela se apaixonou por uma amiga pombinha, ou seja, ele tinha toda a sensibilidade para analisar a Catita, mandei o material, rapidinho veio a resposta, mas com essa exigência. Agora, a importância dos fanzines. A importância dos fanzines, assim, vale para todo mundo. Tudo que você quiser divulgar, se você quiser mandar para um fanzine, ele não vai te censurar, ele não vai, sabe, criticar. O fanzine é um espaço livre, democrático, só que ele tem uma penetração pequena, porque geralmente são pequenas unidades. Mas, hoje em dia, existem os fanzines virtuais, né? Então, fanzine, pelo menos na minha vida, foi essencial. Abriu as portas, e é interessante que o fanzineiro ele é muito ativo, e o leitor de fanzine também. Você faz um fanzine com 20, 30 exemplares, mas várias pessoas te mandam cartas comentando sobre essa ou essa matéria, ou aquela tira. Então, é um público ativo que se interessa muito. E outra coisa também, quando eu fazia fanzines, eu colocava uma tarjinha escrito fanzine circulante, leia e passe adiante, para nunca parar, para a pessoa não guardar a coisa engavetada. O fanzine tem vida longa, porque ele vai passando de mão em mão e ele não fica parado. Como você é poetisa também e escritora, né? Além de ser roteirista de quadrinhos, seus fanzines também abraçavam essas outras partes da Anitta, né? Além dos quadrinhos? Sim, várias tirinhas, inclusive, tem poesias, tem poemetos. Eu gosto muito de coisas rimadas, então uma coisa incorpora na outra, né? Até algumas coisas que no passado eu não faria hoje, porque o que importa é assim, a gente evoluir. Tudo bem, você pode falar, não me arrependo, mas tem coisas que eu não faria hoje com a Catita. Coisas rimadas, mas coisas que não cabiam. Que hoje, na evolução, você fala assim, não devia ter feito isso, tudo, mas não por ser uma coisa poética, e sim por ser coisas que, com o tempo, a gente vai superando, a gente vai amadurecendo. A gente tinha pensado, né, nessa pergunta justamente porque, de novo, né, anos 90, as pessoas não tinham as mesmas referências, né, até referência de como ser uma lésbica, porque hoje você tem muito acesso à informação e tem muito mais referências, você tem uma diversidade dentro desse meio que já é bem diverso, então você conhece várias formas de existir. Eu penso que nos anos 90 essas possibilidades eram menores, né? E a gente tinha pensado nessa pergunta mesmo, se tem coisas da Catita que você fez lá atrás e que, se você fosse fazer hoje, você não faria dessa forma, porque você deve ter mudado bastante, né? Sim, isso mais no ano 2000. É uma estampa de camiseta, com desenho da Gisele, que era a Catita segurando o seio de uma outra garota, né? E a garota de biquíni, e embaixo a frase poética: ser hétero é deprimente, prefiro algo diferente. Gente, para que ser provocativo? Já era difícil naquela época sair com uma camiseta daquela, ainda tinha que colocar aquela frase. Era uma tela de 5 esquinas, mas aí depois eu fechei. Tudo bem, fiz algumas camisetas, depois eu fechei, tá? Não faria de novo. Outra era a Catita dizendo: não fumo, não bebo, não cheiro. Entenda se puder, meu único vício é mulher. Novamente, é equivocado, é errado associar a homossexualidade a um vício. Então, tem coisas que eu fazia... Gente, eu fazia o que dava na cabeça, não tinha filtro algum, né? Mas hoje... é a questão da referência, você não tinha tido outras referências. Exatamente. De como ser. Eu tinha que criar, eu não podia me inspirar em alguém, eu tinha que, né, dar a origem a outras coisas. Você parou de fazer a Catita, não foi, dos tempos para cá? Não, eu só faço por encomenda, né? Mas fez o postal, né? Sim, isso, Museu da Diversidade Sexual, quando tem uma encomenda. O Ronaldo Mendes, hoje, ele faz muita coisa para o mercado externo, né? Mas foi tudo programado. Eu queria finalizar a Catita com uma publicação dupla, colorida, em 2017. E lancei no Grazine Fest, já com a intenção de encerrar, e a partir daí trabalhar já com o que eu tinha, porque é muito material, é muita coisa. Eu acho que a Catita pode virar, sabe, uma série de produtos, e não especificamente publicações. Mas aí, quando surgiu a PocCon em 2019, como eu ainda tinha algumas revistas, eu falei, preciso me inscrever, eu preciso participar, e foi a última feira que eu participei, foi em 2019. A minha pergunta é: como seria a Catita na internet? Paqueradora como ela sempre foi na vida real, no cotidiano, né?
e mais ativa nas redes sociais, coisa que eu não sou. Então, seria uma Anitta modernizada. Você tinha falado da sensibilidade do Henrique, e eu trabalho com questões de gênero, né? E uma das coisas que eu tenho trabalhado é justamente isso, é a questão da empatia, de como a gente desenvolve essa sensibilidade nas pessoas que não têm a mesma vivência que os leitores LGBTQIAP+. Por quê? Às vezes, da forma como a gente se expressa, parece que a gente está dizendo, esse quadrinho aí, você que é hétero, você não vai entender, ou você não vai conseguir acessar, e a questão não é essa, é que existe uma sensibilidade que foi desenvolvida por quem tem uma vivência na questão de se identificar com aqueles discursos, certo? Você chegou a fazer uma cartilha para a Secretaria de Diversidade com a Catita, não é? Foi usada a Catita. O público a que se destinou, eu imagino que seja um público mais amplo, né? Exatamente, sim. O Takeu, que está aqui presente hoje, que eu conheci o Takeu, eu conheci na Prefeitura de São Paulo, na CADES, Coordenadoria de Assuntos de Diversidade Sexual, onde eu conheci também o Rogério, meu grande amigo, incentivador, hoje presidente da ONG Casarão Brasil. Então, a partir disso, sim, começamos a fazer coisas específicas, cartilha, postais, flyers também, para a Semana da Visibilidade Lésbica aqui em São Paulo. Então, eu cedi imagens e os direitos de usarem a Catita para esse público específico. Então, a gente conseguiu falar com esse público, coisa que iniciou pelo jornal GLS também. Agora, em relação às pessoas que não têm essa vivência, tem dois olhares. Tinha uma época que a Catita também era muito adquirida por héteros, por pessoas, enfim, que não tinham essa vivência, mas gostavam. Agora tem o outro lado também. O meu desenhista passou por situações constrangedoras por ser o desenhista da Catita lá em Maranguape, no Ceará. Porque no começo ele ia numa fotocópia, tirava a cópia, porque ele fazia os desenhos para mim a partir de... Eu mandava fotos, rascunhos, recortes. Né? No começo era por carta. Aí ele comenta que uma vez ele foi no lugar para tirar uma cópia da Catita para que eu desse a aprovação final, então ele tinha que mandar a carta. Aí a mulher olhou e falou assim, como é que você trabalha para esse tipo de gente? E ele falou assim, nossa, é a minha melhor cliente, é a que paga melhor. Aí eu fiquei sabendo de duas coisas. Primeiro, lá no Nordeste, eu acho que eles recebem muito pouco, porque eu falei, gente, eu ainda achava que estava pagando pouco por tira, e ele fez o comentário de que eu pagava mais. Então, eu fiquei imaginando o quanto a vida dele estava sendo muito mais difícil lá. E, felizmente, hoje ele trabalha para o mercado externo, que ele é mais valorizado. E outras situações também, onde, quando a Catita era mostrada em lugares onde as pessoas não tinham afinidade com a nossa comunidade e tudo, elas tinham uma estranheza crítica. Agora, fora isso, também tive muita acolhida. Não posso falar, no meio dos quadrinhos tive muita acolhida quando comecei a participar de feiras que não tinham nada a ver com a diversidade sexual. Tudo bem, tinha uma ou outra manifestação assim, não muito simpática, mas, na maioria, muito acolhimento. Nessas feiras tinham sim, os consumidores. Eram os quadrinistas, eram pessoas héteras, eram pessoas diversificadas, eram pessoas que se identificavam com o personagem. Na maioria dos eventos de quadrinhos, basicamente só homens. Só homens. E aí, quando eu comecei a participar de um outro evento sobre diversidade sexual expondo a Catita, eu comecei a conseguir mais público feminino. Nossa, no começo, a grande parte dos leitores da Catita eram homens, porque eu, em evento de quadrinhos, quase não tinha mulher expondo e não tinha mulher comprando. Eu era um ET entrando lá e ainda com uma personagem lésbica. Então, muitas pessoas compravam mais pela curiosidade. Né? Foi aí também que eu comecei a pegar um macete. Eu ia em algumas feiras e chamava alguma amiga também quadrinista. Então, pelo menos, dividir numa mesa, tem duas mulheres no público amplamente masculino. Então, foi um trabalho mais demorado chegar em eventos. Assim, se bem que no lançamento da Catita, eu aluguei lá um espaço na Feira da Diversidade para fazer o lançamento. Mas só foi ali, porque depois os outros eventos que eu tinha que participar para divulgar o álbum era só de quadrinistas. Não tinha uma POC com que, graças a Deus, agora tem.
E você falou que você teve você teve na PocCon em 2019, né? Foi 2019. Então, como tem sido para você essa experiência de ver uma feira como a PocCon? Você tem acompanhado outros trabalhos? Que trabalhos você tem acompanhado? O que você percebe de mais diferente entre uma feira que nem a PocCon e os eventos que você participava nos anos 90? Nossa, o que eu percebo agora é como a internet ampliou os contatos. Então, tem Minas de HQ, acompanhei a Gabriela, tive contato, conheci a Gabriela aqui no Grazini Fest. E o que eu percebo também é um trunfo que as pessoas têm que agarrar com unhas e dentes, esses financiamentos coletivos. Você não precisa investir, depois participar de feirinha em feirinha para ficar contando aquele retorno, entendeu? Você pode já lançar alguma coisa com as pessoas comprando antecipadamente, né? Agora, das pessoas atuais, eu vejo também muita ousadia, porque no começo, quando eu comecei a conhecer, tipo, tem uma ou outra pessoa da minha época, assim, do início, que tinha uma ousadia, mas uma coisa meio limitada, tinha receio de falar algumas palavras, de ter uma abertura maior na própria criatividade, né? Mas, assim, eu gosto de mulheres cartunistas, independente da orientação sexual. Eu sou apaixonada pela Maitê, uma cartunista argentina, né? Eu acho que toda mulher deve ler Maitê, independente da orientação sexual. Agora, tem alguns personagens apaixonantes também, né? E a orientação sexual de um personagem ou de um artista é um elemento a mais, não é limitador. Você tem acompanhado algum assim que te chamou mais atenção? Olha, eu gostei muito do trabalho daquele Azul é a Cor Mais Quente, tá? Não vou lembrar a autora. Esse é o nome da autora também. Não lembro o nome dela. Então, gostei muito. Agora aqui, o trabalho do Mário Bendita Cura, que chamou muita atenção, e foi muito legal, porque já pelo título chamou a atenção, entendeu? E tem personagens que tem a Silva Sakuma, que está ali, que tem uma personagem que eu conheci até pelo site da Ikerama, personagem lésbica. Mas, assim, hoje tem tanta coisa que é muito difícil de você acompanhar e de você lembrar. A oferta é muito grande, isso é muito bom. Só que, assim, vai fazer com que os novos artistas exercitem muito mais a criatividade também, porque, assim, vamos colocar entre aspas, uma competitividade, sim, para a Catita fazer sucesso na época, apesar de todas as dificuldades, foi muito mais fácil. Porque não tinha quase. Vai procurar personagem lésbica, Catita. Vai procurar um álbum lésbico, Catita. Hoje, é tanto nome, é tanta coisa, que a gente até se perde. Então, as pessoas têm que se esmerar mais para se tornar... para ficarem lembradas, para marcarem os seus personagens e as suas situações. Agora, nas coisas mais recentes, assim, quando eu participei no Grazini Fest, eu percebi uma coisa, é que eu não lembro dos autores. Tem algumas coisas sobre diversidades sexuais muito tristes, muito pesadas. O meu estilo de quadrinho preferido é com humor, mas um quadrinho específico que mostra a dor, a vivência, o sofrimento, que ainda tem que, sabe, se manter dentro do armário, sofrer. Então, eu percebo algumas coisas que não são abordadas de uma forma bem-humorada, o que mostra que ainda o preconceito é forte e que os artistas, mesmo quando trabalham sobre questões da sexualidade, eles têm alguma coisa muito incômoda para passar para a gente. Já te convidaram para, meio que, entre aspas, atualizar a Catita, de deixar ela com os discursos, com a personalidade, com as bandeiras que são levantadas hoje, né? Além das bandeiras que ela já levantava nos anos 90. Já te convidaram para fazer isso? Vamos dizer que é um personagem dos anos 90, que a gente, tipo, quase 30 anos depois, né? Muitas coisas mudaram, muitas bandeiras foram levantadas, né? Personalidades surgiram, discursos foram mudados, né? Te convidaram para atualizar a Catita, entre aspas? Agora você pegou uma coisa que aconteceu, ótimo você falar nisso. Não é exatamente um convite, mas uma pessoa pediu para mim para que eu desenvolvesse a Catita com uma relação com uma transexual, né, feminina. Mas eu não me sinto capaz e não me senti capaz de desenvolver esse assunto.
Eu tenho um contato com um transexual, que é o Takeo, que é um personagem da Catita, mas é um transexual masculino que eu tenho uma vivência com ele. Essa sugestão dessa pessoa, porque eu gosto de desenvolver um trabalho com coisas que eu conheço profundamente. É um assunto que, para a Catita ficar atualizada, assim que ela tem amizade com o Dodô, ela tem que ter uma amizade com uma transexual para mostrar as dificuldades, mesmo de forma bem-humorada, as dificuldades do dia a dia que aquela transexual tem, seja no banheiro, ou como ela deve ser chamada. Entendeu? Então, nesse sentido, para desenvolver um trabalho, eu tenho que conhecer profundamente. E essas questões, principalmente da transexualidade e de outras questões que estão sendo abordadas, eu acho que para a gente desenvolver, a gente tem que saber em que terreno está pisando. Envolveria uma pesquisa intensa, né? Uma pesquisa. Mesmo porque, às vezes, as pessoas vão fazer uma coisa pensando que estão fazendo bem, estão, né, fazendo uma coisa negativa. Uma vez um rapaz, com toda a boa intenção do mundo, ele foi fazer uma matéria para elogiar meu trabalho. Nossa Senhora, ele desconhecia totalmente. Não tinha repertório, né? Então, e no final dava a entender assim que a lésbica é uma mulher sofrida, mal amada, vai tentar uma mulher. Eu não sei de onde ele tirou aquilo, e dando a entender assim, mas ó, no final dá a volta por cima. Tal. Então, gente, para escrever de um assunto, seja em crônica, conto, ou quadrinhos, roteiros, vamos conhecer. Então, eu não me aventuro quando eu não conheço profundamente. Eu aprendi muito a partir do momento, em 2005, eu tive contato na Prefeitura de São Paulo com a CADES, com essa coordenadoria, que você entende com mais proximidade o sofrimento dos LGBTQIA+, até as letras agora são difíceis. A Catita é da época do GLS. Então, realmente, muitas coisas mudaram. Então, eu aprendi muito na prefeitura. Antes, é o que eu te falei, eu fazia as coisas do meu cotidiano, mas eu era crua. Né? Isso que você falou, para todo mundo que está aqui, acho que é a parte-chave da nossa conversa, porque quando a gente participa de vários eventos, de novo, né, as pessoas têm uma impressão de que o que a gente está dizendo é só uma mulher lésbica vai conseguir retratar a mulher lésbica, só uma pessoa trans vai conseguir retratar uma mulher trans, e geralmente quando se fala isso para um público hétero, principalmente quando você está em meio a homens héteros cis, isso é recebido de uma forma muito negativa, porque eles automaticamente... Se sentem ofendidos. Eles entendem que eles nunca mais vão poder retratar uma personagem LGBT. E, na verdade, o que a gente está dizendo é o quê? Se você vai fazer isso, se você vai retratar uma vivência que não é a sua, tenha a sensibilidade de, primeiro, conhecer essa vivência por meio, né, dos materiais que hoje existem disponíveis. Então, você tem internet, você tem quadrinhos, você tem filmes, e não faltam referências para você estudar sobre isso e conviver com essas pessoas. Porque se essa não é a sua realidade, se você, no seu círculo de amigos, você não convive com pessoas diversas, como que você espera que o seu discurso alcance, né, essa diversidade? Então, isso que você está falando é extremamente sensato, né, e também humilde da sua parte, porque você falou, olha, não é uma vivência que eu tenho, eu teria que pesquisar muito para fazer isso de uma forma bem feita, então eu prefiro não fazer, né? Deixa para quem está aí fazer, né? Tem a Luísa Lemos, você conhece? Sim, a Luísa, querida. Está aí? A Alice Pereira também está aí. Então, tem Luísa Lemos, tem pessoas que podem expressar de uma maneira com conhecimento de causa. Né? Então, eu fico no meu barquinho, tento me aventurar, que também é uma oportunidade dessas pessoas se expressarem. Gente, é preciso quadrinistas trans, enfim. E o traço da Luísa é sensacional, né? Ela poderia desenhar a Catita. Numa repaginada verdade. da Catita. E ela é um traço moderno. Sim, ela fez a capa comemorativa do nosso livro, foi feita pela Luísa. Felizmente, agora temos opções, temos um leque grande. Você não pode chegar num evento e dizer, olha, nessa mesa vamos falar sobre um assunto, vamos falar sobre diversidade, temos 10 homens brancos cis, porque não encontramos as pessoas... Gente... É verdade. O pior é que ela estava falando, né? E você falou dessa questão da humildade dela, realmente. Então, não tenho, né, essas referências para fazer, não vou fazer e vou deixar para uma pessoa que é melhor que eu vou fazer. Aí eu fiquei pensando, se fosse um cara branco, cis, hétero, ele ia fazer. E ele ia fazer, e desculpa a palavra, ia ficar cagado. Né? Que ia ser Não, meu ego é inflado, eu vou fazer. Não
mesmo não conhecendo o assunto, mas no fundo eu entendo de tudo. Essa questão que a Dani falou da diversidade, né? A gente passa por isso direto nos eventos que a gente vai. Por exemplo, eu sou especialista em Batman. Eu sou uma das poucas mulheres que estuda Batman no país, entendeu? E aí a gente já foi em evento que tinha uma mesa do Batman com 10 homens, branco, hétero, porque a gente não achou pessoas diversas para falar do Batman. Gente, o Thales, que está aí desenhando, desenha super-herói, entendeu? Poderia falar e tal. Então, assim, hoje já não cabe mais isso, né? Então, a gente vê um discurso de uma pessoa que é pioneira no negócio, né? Como a Anitta, que pode-se dizer que desenhou a primeira personagem lésbica, assumidamente lésbica do país, ter a humildade de falar isso, cara, para mim já valeu a pesquisa. Já valeu os 10 anos de pesquisa que eu tenho já na área. Por falar em pioneirismo, parabéns para a Laerte, que é aniversário dela hoje. Também parabéns para a Laerte. Aniversário, verdade, também. Eu acho que a minha última pergunta era mais no sentido desse pioneirismo mesmo, né? Porque eu imagino que quando você fez a Catita, você estava fazendo algo porque aquilo era catártico para você, você precisava expressar aquilo lá, você não estava pensando em ser pioneira. Mas hoje você estando aqui, a grande homenageada desse evento que é um sucesso, né? Que a fila está dando voltas. O que representa para você estar nesse papel, estar nesse lugar de pioneira? Eu não imaginaria isso, mas nem nos melhores sonhos. Eu não conseguiria fazer esse roteiro. Porque, assim, desde o último evento da PocCon, eu fiquei no meu cantinho, vendo, assim, ocasionalmente as coisas acontecerem, tudo. Quando eu recebi a mensagem dizendo, sabe aquela coisa, que é brincadeira, mas como era de uma pessoa séria como o Mário, eu sabia que não. Mas é uma coisa, a gente mexe tanto lá no fundo, é tão bom. Aí você começa a rememorar coisas que você passou, cara amarrada, né? Ai, que bom, né? Que a gente supera as coisas. Acho que isso vale para todo mundo na vida. Tudo que a gente passa hoje pode ter, sabe, um gosto amargo, mas vai chegar um dia que vai virar doce, a vida vai te surpreender. O que a gente não pode é ficar parado esperando as coisas acontecerem, mas se você tem um sonho, vai em busca dele. Não deu certo hoje, não deu certo amanhã, uma hora vai dar certo. E mesmo que não dê certo, você tentou, mas a vida nos surpreende sempre. E essa homenagem na PocCon foi a grande surpresa da minha vida. Não imagina. Olha, na primeira que eu participei, eu estava olhando até as fotos, eu estou do lado do Mário ali, tudo, mas eu dividi metade da mesa com a Régia, uma amiga. Eu estava feliz só de estar ali. Eu já não tinha nem muito o que oferecer. Do Nordeste, de Recife? Não, aqui é de 2019, a primeira PocCon. Eu fiquei ali, sabe, maravilhada. Tipo assim, eu não preciso fazer mais nada, já tem um monte de gente fazendo, muito feliz. Eu nunca que imaginar que em 2023 ia ser homenageada, nunca. Eu achava assim que, por ser um trabalho com uma pequena tiragem, né, umas dificuldades de 95 para cá, não ia chegar tão longe. E os prêmios, você esperava? Os prêmios que você ganhou? Então, o primeiro, eu esperava pelo menos um, porque assim, eu batalhei tanto também. Eu divulgar. Olha, quando eu consegui, eu queria honrar o Henrique Magalhães, tipo assim, olha, já que você apostou que você bancou essa edição, mas eu vou divulgar para Deus e o mundo. Nossa, eu fiz um esforço muito grande. Tudo bem, mandava para um monte de jornalista, não davam pelota, mas pelo menos um fizesse uma matéria, já estava bom, TV, conversava com o outro, perguntava se gostou, não vai participar do Ângelo Agostini, tem a votação, tudo. Eu lutei muito para ter pelo menos uma premiação. Quando eu tive duas, foi... Que ano que foi o primeiro? Foi 2005, né? Foi o lançamento, e a premiação ocorreu em 2006. Então, foi como melhor roteirista e melhor lançamento. Mas aí eu fui pesquisar quantas mulheres tinham conseguido essa premiação. Antes de mim, só uma mulher, Lúcia Nóbrega. Entendeu? Aí eu comecei a martelar outras coisas na cabeça das pessoas. Não tem muita mulher ser valorizada. Tá? E mulher lésbica foi a primeira e única? Com certeza. E única não, que eu acho que de lá... É verdade, né? Não sei, de lá para cá é... Tá vendo? Porque eu só tive acesso... Eu acho que é a primeira e única. Eu só do tive Ângelo acesso... Agostini, eu acho que é. Porque eu ganhei o 23º prêmio. Eu sei que em 23 anos só foi uma mulher roteirista antes de mim. Mas não tem mesmo que eu saiba. Agora eu vou perguntar para um amigo se ele sabe. Mas é importante você ressaltar esse trabalho de formiguinha que você fez, porque o Ângelo Agostini, para quem não sabe, hoje ele tem a votação, né? Todo mundo pode chegar lá e indicar
os seus quadrinistas. E isso que você fez, a gente, né, as mulheres envolvidas com a produção do Políticas e da Mina de HQ, fizemos em acho que foi 2019, para o prêmio de melhor cartunista, porque em 23 anos daquela categoria, nenhuma mulher tinha ganhado, porque existe essa ideia de que mulher, assim como mulher não faz humor, ou mulher não fala de política. Nunca tinha sido indicada uma mulher, conseguimos colocar a Carol Andrade. Daí nos articulamos para falar, gente, mulher precisa votar. É a Cospe Fogo, não? É a Cospe Fogo. Eu amo a Cospe Fogo. Maravilhosa, né? Sim. Então, e daí, assim, a gente teve que se articular porque a gente sabe que se a gente não fizesse isso, os caras não iam votar. Então, aí é né? que tá. E a gente tem que martelar, tem que se unir e tem que buzinar. Eu falei tanto na orelha de várias pessoas, por que não tem antologia de mulher, só de homem? Só que aí jogaram para mim. O Vorney falou assim, então faz uma antologia. Ele arrumou a editora Laços. O Vorney de Souza, ele é produtor cultural, também era vinculado à Associação de Quadrinistas do Estado de São Paulo. Então ele falou, faz. Eu falei, não, mas eu quero que você reúne. Ele falou, não, você reúne autoras, que foi quando a gente fez só mulherada, mas aí independente de orientação sexual. É porque eu não vi antologias só de mulheres. Né? Aí, só que o tema era a questão feminina, a questão da mulher na sociedade moderna. Aí eu comecei a divulgar e reunimos cartunistas independente da orientação sexual. Não queria ter participado como editora para não passar aquele mais, mas não é aquela que faz a Catita? Eu queria fazer que fosse uma outra editora, mas ele falou, não, você que fica falando tanto, você vai fazer, você vai selecionar. Ele arrumou a diretora, ele foi o produtor, e a gente lançou a Picle Mulherada. A gente tem que meter a mão na massa, porque senão as coisas realmente não saem. E é interessante você falar isso, independente da orientação sexual e tudo mais, porque existe uma outra questão também dentro da produção, que é, quando você faz uma antologia só de mulheres, ou quando você se apresenta como uma mulher lésbica e tudo mais, essa produção ela fica limitada a esse nicho, né? É uma produção de mulheres, é uma produção para mulheres, é uma produção para esse público. Isso acaba limitando muito o acesso, tanto das pessoas LGBT, de uma forma geral, quanto das mulheres, a outros espaços. Porque, por exemplo, se você pegar... tem um projeto do Itamaraty, que é dos quadrinhos brasileiros, e geralmente você tem exposições desses quadrinhos em vários lugares do mundo, né? Esses quadrinhos, obrigatoriamente, eles têm que retratar a cultura brasileira. E daí, quando você pega os nomes envolvidos nessas exposições, são sempre os mesmos nomes que são expostos lá fora. Geralmente, homens brancos cis, que retratam a cultura brasileira. Certo? E daí você pega o quadrinho do Arlindo, que se passa no Rio Grande do Norte, ou pega Cais do Porto, da Brenda que passa, por exemplo, em Fortaleza, e você tem um retrato de Fortaleza. Esse quadrinho... Castanho do Pará, do Gildalt. Oi, Castanho do Pará, do Gildalt. Mas o Castanho do Pará o Gildalt, inclusive, está lá em Lyon agora. Foi para a Guiana Francesa e tal. Mas esses trabalhos feitos por mulheres, as pessoas tendem a tratar como isso é um tema feminino ou um tema feminista, logo não entra na categoria cultura brasileira. Entende? Então, a gente acaba sendo ainda mais limitada, porque, apesar de Cais do Porto fazer todo um trajeto dentro de Fortaleza e retratar lugares em Fortaleza, ele não entra numa exposição. Mas aí é uma injustiça, sim, mas é uma injustiça daqui não, é de lá, da seleção de lá, então. Sim, das seleções, não, das duas, né, porque quem indica esses trabalhos, geralmente somos nós que indicamos, na verdade o Itamaraty. Mas essa visão, ela não é uma visão apenas dos homens, né? É um problema estrutural que acaba fazendo com que a gente mesmo, nós, né, mulheres, quando você pensa, é um quadrinho que representa a cultura brasileira, você não vai pensar nesses quadrinhos, porque você vai limitá-los a quadrinhos LGBT, né? Daí é polêmico, ele é militante. Lacração. A gente não vai falar sobre militância. Tá vendo? Mas olha a estrada que a gente ainda tem. Então, quer dizer, as coisas não eram fáceis, mas não significa que agora sejam fáceis. A gente ainda são outros desafios, mas eles existem.
a gente vai encerrar, que já está na nossa hora. Alguém tem pergunta para fazer para a Anitta? E se ninguém tiver, a gente dá as palavras finais aqui. Não? Eu achei até que a gente ia ter dificuldade de ir, mas eu percebi que a gente podia ficar aqui 2 horas a mais falando. Nossa, que né? bom. Faltou a cerveja, né? Faltou a cerveja, é verdade. Mas foi muito bom. Foi um prazer ficar com vocês duas. Né? Se as pessoas quiserem acompanhar seu trabalho hoje, ou te contratar para fazer a Catita sob demanda, tipo, como que elas te acham? Pelo e-mail mesmo, anitacostaprado@gmail.com. É que tá, meu grande problema, eu não tenho nem Instagram. Abriram um fake para mim, mas não sou eu. Precisa abrir um Instagram, Preciso, entendeu? Mas eu preciso me modernizar. Precisa. Vou virar tia do Facebook, que é pior ainda. Então, parabéns, obrigada pelo seu trabalho, porque certamente muitos de nós não estaremos aqui se você não tivesse tido a coragem que você teve. Muito obrigada pela presença de todos, viu? Obrigada a vocês também, foi um prazer. Obrigada, gente.